Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu vou trazer um gerador PWM utilizando o FPGA. Fazia tempo que não trazíamos nenhum projeto com FPGA no canal, então deixe o seu like, se inscreva por aqui se é novo, acesse toroid.com.br, invista em transformadores e indutores toroidais por encomenda. Também a Tiger Comp, loja fera em componentes eletrônicos, acesse tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter um desconto. E estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Já tem bastante tempo que eu penso em desenvolver um curso de projetos com FPGAs, projetos dedicados utilizando estes dispositivos. Se você tem interesse em um curso exclusivo como este, deixe o comentário aqui embaixo, você iria adquirir esse curso caso lançássemos? Deixe o seu feedback, comente bastante, deixe like nesse vídeo para eu saber do interesse da maioria. Aqui no canal, como vocês sabem, nós temos já curso de VHDL. Se você tem interesse, acesse wrkits.com.br/canal e veja a playlist. Lá, inclusive, tem todas as playlists, inclusive da clássica. Vai ao ar desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sequer. Este é o hardware do projeto de hoje. Eu tenho um Cyclone 4 da Altera. É esse o FPGA que eu vou trabalhar. Ele está embarcado em um kit de desenvolvimento que já apresenta periféricos, que você vê aqui. Nós vamos utilizar uma Deep Switch, que é ligada desta forma, aos pinos 30, 28, 11, 10, 7, 3, 2, 1. Então aqui eu configuro um valor de 8 bits para gerar o Duty Cycle do PWM. Então o ciclo ativo do PWM vai ser configurado com esta DIP que eu tenho aqui no próprio kit do FPGA. Eu poderia utilizar mais bits para ter uma resolução ainda maior, mas eu tenho uma DIP 8 na placa, então vou testar assim. Se você precisar de maiores resoluções, você simplesmente faz a adequação do VHDL para a sua aplicação. Você pode salvar esse valor em uma variável em VHDL, por exemplo, e aí atualizá-lo por meio de outros métodos, como envio de uma informação serial, entre outros. Tá entendido? A frequência do PWM vai ser 195.3 kHz aproximadamente. Por que isso? Porque no meu kit de desenvolvimento eu tenho um oscilador de 50 MHz. Então, este é o valor que será conectado ao pino 23 do Cyclone 4. Como eu vou utilizar uma informação de 8 bits, eu tenho o valor de 2 elevado na 8, base 2, binário, dá 256. Então nós teremos um clock igual ao valor de clock do FPGA dividido por 256. Esse será o clock do meu PWM. 50 MHz dividido por 256, 195.312,5 Hz ou 195.3 kHz arredondando. Eu vou associar ao pino 132 do FPGA essa saída, poderiam ser outros pinos. Eu também vou ter um botão de reset, quando eu clico nele eu envio o nível lógico baixo para o pino 25, também on-board, e quando eu manter ele clicado eu desligo o meu PWM e reinicio esse contador. Então, por conta do kit de desenvolvimento, o hardware é bastante simples. O kit já tem uma memória externa para manter salvo o software quando eu editar o VHDL, então não tem problema nenhum em desligar o dispositivo, eu vou manter salvo para utilizações futuras, caso eu precise. Aqui no Quartus 2, que é o ambiente de desenvolvimento da Altera, utilizamos bastante no nosso curso de FPGAs e VHDL aqui do canal, eu fiz todo o código VHDL. Então nós incluímos estas libraries aqui para o nosso código, e aqui eu declaro a minha entidade PWM com os seguintes ports. Eu tenho um clock, que é um standard logic, uma entrada.
eu tenho o reset, que é uma entrada também standard logic. E eu tenho o Dutch cycle, que eu vou armazenar por meio daqueles 8 bits da DIP, e um standard logic vector, 7 down to 0, 8 bits, portanto, do bit 7 até o bit 0. E eu tenho a minha saída standard logic, PWM out. Aqui na arquitetura, eu vou ter um sinal interno que será o meu counter, também de 8 bits. Então iniciamos um processo sensível ao clock e sensível ao reset. Esse processo, quando eu abro um process aqui em VHDL, eu estou processando um código sequencial, que é bem interessante, nos dá mais liberdade, mais dinâmica para trabalhar algoritmos em VHDL, desenvolver lógicas em VHDL. Mas você sabe que na arquitetura, architecture, após o primeiro begin aqui, as informações que não são processos são executadas de forma paralela. E isso é a incrível diferença que temos entre processadores e FPGAs, que já comentamos diversas vezes aqui com você. Um processador, ele realmente sempre executa a lógica em sequência, então instrução por instrução, lógica sequencial, e aí tem toda a movimentação de barramentos, unidade lógica e aritmética, program counter, o acumulador, para efetuar determinadas lógicas, e no FPGA nós temos de fato o hardware se formando internamente. Então a síntese de hardware ocorre neste FPGA. De certo modo teremos então um hardware PWM de fato ali implementado no dispositivo. Então esta é a grande diferença e cria uma versatilidade incrível nos FPGAs, o que nos permite trabalhar com frequências elevadas, entre outros, que é o desenvolvimento, por exemplo, de aplicações profissionais de IHM, instrumentação, geradores de sinal, DSPs e assim por diante. Mas voltando aqui para o nosso código, nós temos então processo sensível ao clock, ao reset. Iniciamos aqui o process e aí eu utilizo o if para testar o reset. Veja que se for 0, ou seja, o usuário clicou naquele botão, está ligado a GND, eu vou reiniciar o counter, seus bits, e vou desligar, vou colocar a saída PWM em 0. Então não teremos o PWM sendo gerado enquanto mantivermos o botão de reset pressionado. Else if, se não, vamos verificar a borda de subida de clock com rising edge. Se ocorrer uma borda de subida no clock, eu vou testar se o counter é menor do que os 8 bits. Então posso testar desta forma aqui em binário. Se ele for menor do que os 8 bits, eu vou incrementá-lo. Então ele recebe o valor dele mais 1. Se não, eu reinicio. Então essa é a lógica para gerarmos a nossa base de tempo, e é aqui que vamos ter aquela relação dos 50 MHz, que é o clock principal desse kit, com a frequência do PWM propriamente dita. Você deve ter percebido que se utilizar mais bits, você vai diminuir a frequência. Tem essa questão para observar. Você tem mais resolução PWM, porém você diminui a frequência máxima possível. Depois, encerrando este if-else, eu entro em outro if-else, que é para gerar o meu ciclo ativo propriamente dito. Eu vou comparar com o Dutch cycle, que é o próprio conteúdo aqui das minhas DIPs. Se for menor, saída PWM igual a 1, nível lógico alto. Se não, saída PWM igual a 0. Eu mantenho, portanto, a relação de frequência fixa e eu vou atualizar apenas o ciclo ativo do meu sinal. Esse é o código VHDL, um código relativamente simples que você pode estudar aí e modificá-lo conforme a sua aplicação. Aqui em PinPlaner nós temos o mapeamento de hardware que é feito
para o ciclone 4. Então, clicando em cada um dos pinos, aqui no canto superior direito, eu seleciono a qual sinal eu quero associar o pino do meu FPGA. No caso, o DIP, eu preciso manter os números que estão ali na DIP onboard da própria placa, do próprio kit de desenvolvimento. A saída PWM eu posso selecionar a desejada, peguei a 132 aqui, para o PWM Out, e o Reset é um dos botões que eu tenho disponíveis também, escolhi o botão do pino 25. E o Clock eu preciso também selecionar o pino 23, porque é no pino 23 do Ciclone 4 que entra de fato o sinal de 50 MHz do clock disponível na placa. Feito isso, é atualizar, então gerar o arquivo JIC para gravar na memória da placa, mantendo assim o nosso código, mesmo após desligarmos a alimentação, e fazer o teste prático deste gerador PWM com FPGA. Venha comigo! Aqui está o kit de desenvolvimento que vamos utilizar. Vamos alimentar com uma fonte de 5 volts, já está ligado aqui. E eu tenho o botão de reset aqui no pino 25. Quando eu pressiono, eu desligo o PWM. Quando eu libero aqui, eu habilito novamente. E aqui está a DIP de 8 chaves, que eu configuro conforme o número desejado para o DUT. Assim é 1, assim é 0, teremos o PWM em 0. Assim seria 50%, que é 80 em hexadecimal. E aí os valores intermediários eu vou obtendo a variação de DUT Cycle de forma intermediária. E aí você vai ver que 8 bits já nos dá uma resolução bastante boa, bastante adequada para várias aplicações. Esse é o cristal de 50 MHz que está na placa, aqui a memória externa e aqui o próprio Ciclone 4. Vamos monitorar então com o osciloscópio, já estou aqui com o canal amarelo do instrumento conectado ao pino 132, foi onde configuramos a saída de PWM, e vamos verificar o resultado agora. Resultou nesse sinal PWM aqui que você está vendo, sinal bem bacana. Está aí a borda de subida, tem um pouco de spike aqui, mas é normal. Nós temos uma tensão de 0 a aproximadamente 3.3 volts, que essa é a tensão de trabalho do FPGA. Então aqui está a borda de subida e aqui está a borda de descida, também com um spike com o mesmo aspecto. Ó, uma certa simetria aqui nos spikes, diferente de circuitos TTL e CMOS, como conhecemos. E aqui o sinal PWM. Como você pode ver, nós temos 195.3 kHz. Frequência que já havíamos calculado na parte teórica da videoaula. Eu vou adicionar aqui também, como medida, o nosso DUT Cycle positivo. Nesse momento, com a atual configuração, 76.17%. Aqui você consegue ver o kit com o osciloscópio conectado no pino 132 e o sinal PWM gerado. E a nossa DIP aqui. Olha só que legal. Colocando 0, temos a saída em 0. Colocando 80 em hexa, dá um DUT de 50%. Veja que a frequência se mantém. Pressionando o Reset, mantendo pressionado, a saída desliga. Então não tem um PWM sendo gerado. Liberando, temos o PWM. 0,1 vai nos dar o DUT Cycle mínimo obtido, que ele não consegue medir aqui, mas a largura de pulso 20 nanosegundos. Então um pulso de duração bastante curta. Veja que aqui modificando eu atuo no valor do DUT. Ó, aqui ele está medindo 1.1, que está registrando 392 mili
então 0,3% seria aproximadamente o valor. À medida que eu vou modificando os valores na DIP, vai aumentando aqui o Dutch Cycle. E aí, como dito, esse valor de 8 bits pode vir de uma variável interna no seu código VHDL. Esta variável pode ser controlada das mais diversas formas. Aqui eu optei por mostrar a partir das DIPs para ser prático mesmo. Valor máximo 99,61% de Dutch Cycle, praticamente 100%. Como você pode ver, quando eu modifico em uma unidade, estão vendo ali, a variação é muito sutil, ó. Trocando só o bit 0. Então 8 bits de resolução é uma resolução já muito boa. Aqui dá para ver bem. Ó, a troca é bastante sutil quando eu modifico um único bit. É mais ou menos essa resolução, como vimos, em torno de 20 nanosegundos no tempo aqui. E essa foi a aplicação de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe o seu comentário aí se quer mais vídeos sobre FPGAs. Se tem interesse naquele curso, deixe bastante aqui, deixe like para sabermos das suas intenções. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Continue acompanhando os nossos vídeos. Isso conclui a nossa clássica de sexta. Deixe o seu like, se inscreva por aqui. Se quiser também seja membro do WR Kits, veja aqui embaixo. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Maratone o canal. Desejo a todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima.